Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento e estamos dando continuidade agora entrando nos profetas recentes. Então temos o livro de 1 Samuel e vai fazer parte então das escrituras dos profetas recentes, que é dito no cânon hebraico como Nevim e Rishonim. Passamos dessa fase para a fase em que a arca vai se encontrar na região da Filístia. Então a arca é transportada para a casa de Dagon, dentro do território dos filisteus, e nesse momento a arca está ali como se fosse um souvenir, como se o Deus de Israel estivesse servindo ao Deus dos filisteus, a Dagon. Dagon seria um deus maior dos filisteus. De lá descende Baal e alguns outros deuses. Então nós temos no templo de Dagon a arca ali como um souvenir, e a arca vai pernoitar. E aí acontece que a arca pernoitando naquele local, a gente tem no dia seguinte a cabeça de Dagon cortada bem à frente da arca, como se fosse uma oferta ao próprio Deus vivo. Os seus sacerdotes veem aquilo, colocam a cabeça no local, e aí, no dia seguinte, não só a cabeça, mas as mãos também rendidas, cortadas diante da arca. Só tinha ficado o tronco de Dagon. Então os sacerdotes começam a ficar muito transtornados com aquilo tudo. Sem contar que grande parte da população começou a morrer. E aqueles que não morriam, eles eram acometidos de tumores e, em algumas traduções, hemorroidas. E falam que aquelas dores eram dores que eram insuportáveis. E toda a terra ao redor começou a ser destruída, começou todos os campos, todas as lavouras, tudo que era território dos filisteus começou a ser destruído. Então, os filisteus fizeram uma grande oferta e devolveram a arca aos judeus, para poderem se livrar das maldições que estavam ocorrendo no seu território por terem tomado a arca do Senhor para si. Ok, então dando continuidade, agora nós vamos entrar na parte que vai falar um pouco sobre Saul e seu ministério, que na realidade é um quadro comparativo entre o ministério de Saul e o ministério de Davi. Seguindo então, nós temos Saul e Davi quanto à sua origem. Saul era um benjamita, enquanto Davi era um descendente da tribo de Judá. Os textos que utilizamos como base: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. E quando se fala de Davi, o texto que nós lemos é: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Então aqui fala da descendência de Davi, fala de Belém Efrata, e vai rememorar exatamente tudo aquilo que aconteceu naquele período, onde as duas casas encontram paz, a casa de Judá e Israel, a casa de Leia e casa de Raquel. Quanto à origem, nós já vimos. Agora quanto à aparência. Saul tinha uma aparência exaltada, enquanto Davi tinha uma aparência que era elogiada. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço de tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo que ele, que dos ombros para cima sobressaía a todo Israel. Davi já tinha uma aparência elogiada, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Quanto à atividade de Saul e de Davi, podemos verificar que Saul procurava jumentas, Davi pastoreava ovelhas. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. E ele procura e não as acha. E Davi pastoreava ovelhas. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Também podemos fazer uma diferenciação entre os dois com relação ao profeta. Saul foi ao encontro do profeta, enquanto Davi, o profeta, veio ao encontro dele.
Então disse Saul a seu moço: Dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem que se moveu. E Davi convidará Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Então o profeta vai até a casa de Jessé para poder ungir o filho de Jessé. Quanto à unção que há nos dois, em Saul e em Davi, Saul, caminhando para fora da cidade, o espírito se apossou dele, mas saiu dele porque Deus o havia rejeitado. E Davi foi no meio dos seus irmãos. O espírito se apossou de Davi e não o abandonou até a morte do rei. Desciam eles para a extremidade da cidade quando Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Quanto a Davi, nós temos os textos dizendo que tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quanto à coroação, também existem distinções entre ambos. Então Saul, ele foi coroado inicialmente diante de todo Israel. Davi, primeiramente diante de Judá e depois diante de todo Israel. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, clamando: Viva o rei! E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. E quanto a Davi, então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles alianças em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel. Quanto à postura que havia em cada um deles, também podemos verificar. Saul tinha uma postura presunçosa e orgulhosa, enquanto Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então disse Samuel a Saul: Procedesses neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Quanto a Davi, e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E assim a gente conclui essa parte que vai falar sobre Saul e um comparativo com Davi, e nós entramos no período em que vai falar sobre o período pré-reinado de Davi e o período que Saul ainda está reinando sobre a casa de Israel. Então, no capítulo 8, os israelitas vão pedir por um rei. Para isso, o povo vai chegar e dizer que Samuel já é velho, vai falar que os filhos dele já não andam pelos mesmos caminhos que Samuel. Samuel vai se entristecer e Deus vai falar com Samuel: Olha, esse povo não rejeitou a ti, mas rejeitou a mim, para que eu não reine sobre ele. Então, Deus manda Samuel dizer ao povo quais são os direitos do rei, e mesmo assim, o povo fala: teremos um rei sobre nós, ele poderá nos governar, sairá diante de nós e vai fazer as nossas guerras, seremos como as nações, queremos ser semelhantes a todas as nações. No capítulo 9, aí começa a história de Saul, que Saul procurava as ovelhas e não as acha. Ele fica 3 dias as procurando. Até que ele vai conversar com o moço que está com ele e falar: por que nós não vamos ao vidente ou não vamos ao profeta de Deus? Fica
um pouco mais à frente, e eles já estavam 3 dias procurando. Então, eles vão até esse homem, e chegando lá, eles vão se apresentar ao profeta. Deus vai falar com Samuel: este é o homem ao qual eu havia lhe falado. Então Samuel irá ungí-lo rei. E no capítulo 11 a gente vai ter a primeira guerra que Saul vai enfrentar. Então ele vai reunir Israel e vai para a guerra contra Amon, vai se sagrar vencedor dessa guerra. Então no capítulo 12 o povo está reunido e Samuel fala ao povo: não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuvas naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E o povo entendeu que realmente eles tinham pecado contra Deus. E Samuel vai falar ao final desse texto: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Capítulo 13, então. Saul está reunindo o povo para poder ir para a guerra contra os filisteus. Samuel fala para que eles aguardem eles por 7 dias naquele local. Acontece que Samuel se atrasa um pouco. Saul não pensa 2 vezes, vendo que o povo já começava a dispersar, ele mesmo resolve fazer oferta. Assim que ele termina de fazer oferta, Samuel aparece e fala: que é isso que fizeste? Aí ele fala: olha, tive medo, o povo estava indo embora, eles iam se dispersar, e achei por bem fazer, já que você mesmo demorou bastante para vir. Aí Samuel chega e fala que ele cometeu um grande pecado, que por causa disso o reino dele passaria dele para alguém que fosse mais digno do que ele, para o próximo dele que era mais digno, e que por causa disso o seu reino já não subsistiria mais, e que Deus já não seria mais com ele. Então ele é reprovado no ministério. No capítulo 14, Jonatas, sem saber que seu pai tinha dado ordens para que as pessoas tivessem abstinência de alimentos naquele dia, Jonatas vai para a batalha contra os filisteus, tem êxito e ainda por si acaba quebrando o voto do seu pai, o que vai gerar problemas com Jonatas e o seu pai, e Jonatas quase é morto. Ele só não é morto porque o povo disse que ele não era digno de morte, já que Deus foi com ele e que Deus é que ganhou aquela batalha. Samuel então orienta que Saul vai para a batalha e destrua de uma vez por todas os amalequitas. Mas Saul vai para a batalha e, em vez de destruir completamente os amalequitas, Saul acaba poupando Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e o melhor do que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então, quando Samuel chega perante Esaú, ele pergunta: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Isso tudo porque Saul tentou se justificar, dizendo: olha, eu quis separar alguma coisa para ofertar a Deus. Mas Deus queria que tudo tivesse sido destruído. Se nós olharmos as recomendações que existem no Antigo Testamento, Deus falou que não deveria mais se fazer memória de Amaleque sobre a face da terra. Então era para os amalequitas terem sido destruídos há muito tempo. E eles só não tinham sido destruídos ainda por causa do pecado do povo, porque o povo não era obediente. E aqui verificamos novamente que Agag ele é poupado por Saul. É óbvio que Samuel vai chegar e matar Agag, mas é muito provável que outro descendente de Agag tenha sido poupado. Até porque nós temos o texto de Ester falando: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedate, Agagita, ou seja, descendente de Agag, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ou seja, nós só temos o livro de Ester porque Saul não fez o trabalho dele direito, e porque antes dele os outros não fizeram, e porque também depois de Saul
quando Ziklag é invadida, ainda fogem 400 amalequitas da presença de Davi. Então, mais à frente, porque esse povo continua vivo, nós temos ali quase a nação toda sendo dizimada. Deus tinha dado ordem para que não restasse um único sequer. Esse um único sequer que resta lá em Ester, ele chega e quer destruir todos os judeus, todo o povo de Israel, num único só dia. E ele só não consegue porque Deus trabalha naquele livro, mesmo sem ser visto. E assim nós concluímos essa parte que vai falar sobre Saul e o ministério e entramos em Davi no período pré-reinado. Então, no capítulo 16, nós temos então Davi sendo ungido, o Espírito do Senhor ele se aposta de Davi e o Espírito do Senhor deixa então Saul e vem um espírito maligno da parte de Deus atormentar então Saul no resto dos seus dias. No capítulo 17 nós temos o desafio de Golias e como Davi entra nesse desafio. No 18 e no 20 nós temos a confirmação da amizade entre Davi e Jonatas. No 19 nós temos a intercessão de Jonatas e a fuga de Davi. No capítulo 21, Davi, ele fugindo da presença de Saul, ele vai até o sacerdote, vai pedir comida, vai pedir alimento e vai pedir algum mantimento. Então, o sacerdote vai dar os pães da propiciação que iam ser retirados da mesa, porque pães novos iam ser colocados, então ele dá os antigos, só orienta Davi, olha, que você e os seus homens, que vocês estejam limpos, estejam puros, porque não é lícito homem comer esses pães se ele não estiver puro. Então, Davi fala que eles estão puros porque eles estão indo para a batalha, e quando eles vão para a batalha, eles se separam, inclusive, de ter relacionamento com mulheres. E o sacerdote também dá a espada, que era de Golias, para Davi. E Davi pega a espada e sai dali. No capítulo 22, então, Davi está entrando no território dos Moabitas, ele vai ter um encontro com o rei de Moabe, e lá ele vai se fingir de louco, para não ser morto. E logo depois que o rei libera e fala, olha, eu já não tenho malucos suficientes no meu reino para vocês trazerem este do território dos judeus? Bem, o povo deixa Davi ir, e Davi entra na caverna de Adulão, e lá ele vai se refugiar durante certo tempo. E ali ele vai encontrar toda a sorte de pessoas com dívidas, com problemas no meio da sociedade, e ali Davi vai começar a juntar o seu exército. Capítulo 24, então, a vida de Saul é poupada. Capítulo 25 vai narrar a morte de Samuel. Capítulo 26, novamente Davi poupa a vida de Saul, dizendo que Deus entregou em suas mãos novamente e que a vida dele seja preciosa aos olhos de Saul, assim como a vida de Saul foi preciosa aos olhos de Davi. Capítulo 27, então, nós temos Aquis em Gate, indo para a guerra contra Israel, e nesse meio tempo ele fala, olha, é melhor que você não vá, porque os príncipes de Moabe não acreditam que você é fiel a mim. Então volte para a sua terra, volte para Ziklag. Nesse meio tempo, no capítulo 28, Saul vai consultar um médium para tentar falar com Samuel, para que Deus possa lhe responder, porque ele não sabia se ele ia ter bom êxito ou não nessa batalha. No capítulo 29, então, Davi chega a Ziklag e vê que Ziklag está destruída, que as pessoas que ali estavam foram levadas embora, porque os amalequitas passaram por ali e levaram tudo que existia, bens, mantimentos, pessoas, famílias, nada restou em Ziklag. Então, o povo ali muito se ira, as pessoas querem apedrejar Davi, e Davi consulta a Deus, e Deus fala que é para Davi correr atrás, para alcançá-los, que Deus dará eles na mão de Davi. Então Davi sai com seus 600 homens, mas 200 deles ficam para trás, muito cansados, não conseguem prosseguir. Com os 400 restantes, Davi alcança o resto do equipamento e ele consegue de volta tudo aquilo que tinha sido roubado e grande despojo que Davi vai dividir com todas as pessoas, tanto os que estiveram na batalha quanto os que ficaram no meio do caminho tomando conta dos mantimentos. Capítulo 31, então, temos a derrota de Israel, a morte de Saul.
e o desfecho necessário para que inicie o reinado de Davi. Bem, assim nós terminamos 1 Samuel, espero que você tenha acompanhado, que você tenha gostado, que possa ter te servido para que você entenda que isso é só um panorama, que existem muitas coisas que poderiam ter sido ditas e que, se você estudar com mais profundidade, com certeza você encontrará preciosidades nesse livro. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Shalom.